Boa noite, boas-vindas Boa ao podcast noite. para todos. Esse podcast é parte integrante do projeto Memórias Construídas Online 2, realizado por meio do PROAC. E hoje a gente está aqui para bater um papo sobre criação de imagem de moda, conversar um pouquinho com Cássio José. Boa noite, Cássio, tudo bem? Boa noite, Laís. Tudo e contigo? Também, estou ótima. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente, contasse um pouquinho sua trajetória. Então, eu sou de Belém do Pará, mudei para São Paulo há 7 anos atrás. Eu sou arquiteto de formação, mas eu sempre soube que não era isso que eu queria. Eu sempre fui apaixonado por moda. Mais de 10 anos atrás eram as revistas de moda, nem tinham as blogueiras ainda, e sempre consumi muito isso, sempre me alimentei muito dessa fonte. Quando eu entrei na faculdade, eu não consegui ingressar logo em moda, que eu já sabia que era o que eu queria. Então, fiz arquitetura durante 5 anos, trabalhei um pouco como arquiteto. E aí decidi vir para São Paulo meio que num acordo com os meus pais, no esquema de não vou abandonar a arquitetura, mas quero ir um pouquinho para moda. E aí eu comecei cenografia e figurino. E aí, dentro de cenografia e figurino, eu percebi que eu gostava muito mais de figurino. E aí foi assim, aí do figurino eu fui percebendo que o meu olhar ele era muito mais treinado, eu tinha muito mais uma vertente fashion. Então, nos meus trabalhos de teatro, de cinema, eu sempre colocava muitas referências de moda, porque eram as referências que eu consumia muito mais há muito mais tempo. E aí, um trabalho leva o outro, uma coisa puxa a outra, e aí acabei ficando mais nessa parte de editor de moda, stylist, produtor, esse caminho. E para quem está ouvindo, acho legal falar, porque no último podcast a gente fez com a Carol e ela falou bastante sobre a SP Escola de Teatro. E aí só Uhum. queria comentar que o Cássio também estudou lá cenografia Sim. e figurino. Deixa eu falar uma coisa também, que eu fiz, né? Eu fiz os dois lados, assim, da cenografia e figurino, porque eu fiz Belas Artes, que era extremamente Uhum. elitizado e muito mais voltado para o audiovisual. E eu fiz a SP, que é uma escola gratuita e muito mais voltada para o teatro. E eu posso dizer com propriedade que eu cresci muito mais, aprendi muito mais na SP. A gente tem muito mais tempo lá também, obviamente. Então, se alguém tiver interessado é uma escola maravilhosa, pelo menos na época que eu fiz, já faz um tempo, e vale a pena dar uma pesquisada. Ah, legal. Queria que você contasse para a gente um pouquinho o que é, então, o Tá. stylist. O stylist é essa palavra mesmo, a gente não tem uma tradução. Poderia ser, tipo, editor de moda, editor de estilo, mas a gente não usa tanto, usa mais o stylist. O estilista, ele cria a roupa, ele confecciona, ele idealiza e ele cria o desfile da passarela. O stylist, ele cria imagem, ele não cria roupa. Então, ele pega aquelas diferentes referências que vários estilistas estão criando no mundo inteiro e cria a imagem a partir dali. Inclusive, muita gente não sabe, mas muitos estilistas usam stylists na hora da passarela. E aí o stylist vem com a criação da imagem. Tá, e como vai ser essa maquiagem? E como vai ser o cabelo e os acessórios? E como a gente vai usar essas roupas? E em quem a gente vai usar essas roupas? Que tipo de modelo, sabe? Aí também entra um pouco de direção de arte, mas o stylist também está muito presente nessa parte, em colaboração com o estilista, de criar uma imagem em cima das roupas que o estilista cria. Deu para entender? Legal. Deu para entender. Inclusive, eu não sabia que o stylist participava da passarela também. Eu achava que era uma Sim. coisa mais para as fotos, para os vídeos. Não sabia, achei bem legal essa informação. Você podia contar para a gente um pouquinho de como é o seu processo criativo? Cada trabalho é um trabalho, porque tu tá lidando com pessoas diferentes. Então, tu pode ter mais ou menos o teu método, mas existem outros fatores, como tempo, dinheiro, ocasiões da vida e diferentes diretores e diferentes processos de criação. Tenha em mente, seja adaptável, pense sempre em solucionar problemas e também ser um pouco desapegado.
porque às vezes a gente visualiza uma coisa, mas outras pessoas entram no nosso processo de criação. Outros artistas, fotógrafos, maquiadores, modelos, diretores de fotografia, diretor de câmera e tudo mais. E aí a gente precisa estar aberto para entender que a nossa visão talvez se modifique. Choose your battles, tipo, coisas que são muito importantes, luta por elas. Mas, assim, também tem outras que dá para abrir mão. Eu acho que isso acaba acontecendo em todas as áreas também. Sim. Num trabalho de fotografia, num trabalho de cinema, não Total. só com a parte do stylist, né? Acho que a gente, como artista, Total, trabalhando amiga, em total. grupo, tem que estar pronto para desapegar, ouvir o Isso. outro. E eu gosto quando um maquiador vem com uma proposta que eu talvez não tivesse imaginado. E eu sempre digo assim, vamos testar. Vamos testar. É uma maturidade que eu tenho agora, que eu não tinha no início, que eu era muito apegado às minhas ideias. E eu aprendi com o tempo que, às vezes, o look que a gente menos gosta é o que vai ficar mais lindo nas fotos. A ideia que a gente não queria aceitar é a que vai ser, assim, incrível. Vira um aprendizado também, né? Sim. Tipo, eu digo que eu faço isso por amor, né? Porque eu acho que a minha única vocação no mundo, a única coisa que eu sei fazer bem é criar imagem de moda. Então, para mim, é muito empolgante, é muito desafiador. Mesmo que, às vezes, dá um friozinho na barriga, às vezes a gente pensa que a gente não vai conseguir. Isso é outra coisa também, assim, para quem está começando, relaxa que sempre dá certo. A gente aqui, como eu comentei, é um podcast está dentro do Memórias, que é um curso de diversas artes, diversas áreas, e a gente, nas nossas aulas, eu falo nas nossas aulas porque eu dou as aulas de cinema, a gente tenta fazer o aluno perceber algo de si, criar uma imagem própria, a relação deles com a arte, enfim, dentro de uma coisa da gente elaborar algo sobre nós mesmos, e a gente se colocar em imagem, a gente se autofotografar ou se autofilmar, como que a gente pode usar um stylist? Assim? Deixa eu ver se eu entendi. É tipo assim, como o styling entraria para um autorretrato, uma imagem criada a partir da gente, é isso? É isso. Assim, eu acho que a gente sempre tem que pensar, quando a gente está falando, que não é moda por moda, entendeu? Não é vender uma tendência. Então, acho que na hora de escolher a roupa ou a não roupa, porque o nu também faz parte da criação de imagem, né? É entender o porquê. Tá, eu vou todo de vermelho, por quê? O que eu quero passar? O que eu quero dizer? Porque a gente quer passar uma mensagem. A gente não quer vender roupa, né? As nossas escolhas vão impactar nessa imagem, assim como a luz, assim como o som, assim como os objetos, o cenário, tá tudo junto. Queria, para a gente finalizando, pedir uma outra dica, que é a clássica pergunta, né? Uma dica para quem está começando. Para quem está nos ouvindo, ou está começando ou quer começar a trabalhar com moda, com imagem. Se você pudesse dar alguma dica, assim... Primeiro, eu acho que é importante referência. Tem que ter referência, mesmo começando, por mais que tu não tenha acesso a qualquer roupa do mundo, a qualquer acessório, e de uma forma mais prática, tipo assim, começar. No celular, chama um amigo fotógrafo, chama um amigo que pode ser modelo. Começa, não vai ser perfeito, não vai ser Vogue Paris, mas vai ser alguma coisa. Começa, sabe? Eu já vi fotos lindíssimas que foram feitas no celular e uma boa ideia. Foi isso que eu pensei quando eu comecei, eu não tenho oportunidade nenhuma e eu quero fazer isso, então eu vou criar a minha própria oportunidade. Talvez não seja uma coisa incrível, luxuosa e com todas as ideias que eu queria botar em prática, mas vai ser alguma coisa para eu me mostrar para o mundo. E também uma coisa que eu fiz é assim, manda DM no Instagram ou e-mail ou o que seja para todos os profissionais que tu admirares. Fui criando um acervo para mim também, com roupas de brechó, roupas de R$1, R$2. E eu sei que isso não é viável para todo mundo, por conta de espaço, e por conta de dinheiro, por conta de muitas coisas. Mas, assim, vê as possibilidades no teu próprio guarda-roupa, entendeu? Vê as possibilidades no guarda-roupa da tua mãe, da tua avó, dos teus amigos.
porque é diferente. Uma coisa é usar na rua daquele jeito, outra coisa é dentro de um conceito, é dentro de uma luz, é na frente da câmera, sabe? Então, olhar, exercitar o olhar e multiplicar a maneira que as roupas podem ser usadas é a maior qualidade de um stylist. Foi bom até ter falado isso, porque eu acho que até hoje eu tô treinando isso. Se a gente não começar, às vezes fica realmente esperando a A oportunidade gente vir, ficar e a gente esperando fica o sem melhor nada. fotógrafo, a melhor modelo, ter um acervo gigantesco da Dolce & Gabbana, tipo, te ligando para tu fazer, aí não vai acontecer, entendeu? É isso. Obrigada, Cássio. Obrigada por dividir seu Imagina, tempo com a eu que gente, sua agradeço. experiência. E também obrigada a todo mundo que nos ouviu. Peço que acompanhe nossas atividades nos nossos canais. A gente está no Instagram, a gente está no YouTube. As aulas são abertas para todo mundo assistir. Fica aí o nosso convite e muito obrigada, Cássio. Eu que agradeço. Beijo. Beijos.